Olá a todos, bem-vindos à Vira do Minho TV. Hoje a Direção-Geral de Saúde anunciou 62 mortos pela Covid-19 e mais de 3.800 infectados. Vira do Minho registra, segundo a autarquia, 46 casos ativos. E estamos aqui, mais uma vez, no município, para falar com o Sr. Presidente da Câmara, responsável máximo da Proteção Civil, e visto que até ao momento a DGS não divulga os casos locais, temos que nos socorrer da Proteção Civil Municipal para darmos a vocês a informação em primeira mão. Boa tarde, Sr. Presidente. Neste momento, Vira do Minho registra 46 casos ativos aqui no concelho, com tendência para aumentar. Boa tarde, Paulo Magalhães. Boa tarde também para todos os telespectadores da Vira do Minho TV. E desde já desejo que todos se encontrem bem de saúde e em especial também que tentem passarem um bocadinho à margem desta doença, a Covid-19. Bom, Paulo Magalhães, pelos dados que temos de 8 de novembro, atenção, de há 2 dias atrás, da DGS, nós temos de facto 46 casos ativos, contudo podemos ter ligeiramente até superior, e que totaliza desde o início desta grande pandemia, aqui no caso de Vira do Minho, mais de 100 casos ativos já no nosso concelho. De facto, apesar do esforço da comunidade e dos vieirenses, e que temos tido, mesmo assim, um concelho que tem sido menos afetado que os nossos concelhos vizinhos, o que é certo é que também nós padecemos um bocadinho, de facto, da pressão que os concelhos vizinhos exercem sobre a nossa comunidade, e por muito esforço que a comunidade vieirense faça, é sempre difícil passarmos um bocadinho imunes a esta pandemia. E desde já digo e apelo às pessoas que não tentem marginalizar as pessoas infectadas com Covid-19, porque todos nós somos potenciais receptores e transmissores da doença Covid-19 e, portanto, todos devemos apoiar, todos, e em especial aqueles que, infelizmente, assumiram a doença da Covid-19. Bom, Paulo Magalhães, a autarquia vai estando acompanhando toda a situação de todos os focos de contágio no concelho de Vira do Minho e, para já, felizmente, ainda conseguimos ter a noção de todas as famílias, de todos os polos de contacto, e em estrita colaboração com a DGS, nomeadamente com a Delegação de Saúde, vamos analisando todos os casos, acompanhando e ajudando e disponibilizando a Proteção Civil para dar todo o apoio que seja necessário, quer nas informações, quer no transporte, quer nos testes e quer no apoio, todo aquele apoio que for necessário para fazer ligações com a própria DGS, que nós temos um mecanismo mais fácil, mais rápido, e que felizmente temos colaborado com a comunidade vieirense. E a propósito de testes, é bom que se diga que se numa primeira fase, e apesar de termos sido criticados, fomos dos primeiros municípios a adquirir os testes sorológicos e que nos deram uma indicação clara e que serviu de diagnóstico e serviu e deu muita importância, em especial nos nossos lares, nas IPSS do concelho de Vira do Minho, continuamos a adquirir esses testes sorológicos e muito recentemente adquirimos também 25 testes antigênio, de Zaragatoa, e que dão a resposta no prazo de 10, 15 minutos e que estes sim são mais fidedignos e dão o contacto com a doença. E, portanto, compramos 25 testes para uma fase experimental, correram muito bem, serviu-nos para algumas situações que ocorreram aqui de focos de contágio e, como tal, já encomendamos mais 200 desses testes que vamos disponibilizar a toda a comunidade, em especial àqueles que solicitem, quando solicitados pela comunidade, e em especial aos doentes com a Covid-19, que são assintomáticos e têm alta, como sabe, ao fim de 10 dias, estes doentes têm alta da DGS e que nem sequer são testados, e portanto a Câmara, nesses casos, nós disponibilizamos para fazer esse teste gratuito às pessoas que o solicitem. Também às pessoas que no seu agregado familiar possuem elementos com doenças de risco e que tenham tido algum contágio nesses familiares diretos, bem como aos profissionais na área social, na área da educação, na área da saúde e todos os agentes e entidades da Proteção Civil Municipal. Portanto, a partir de sexta-feira vamos começar, aliás, a partir de amanhã, ao final do dia, e em princípio sexta-feira, vamos começar a disponibilizar esses testes de uma forma gratuita e desde que devidamente validados pela nossa Proteção Civil Municipal.
E, portanto, Desculpe lá, Sr. Presidente, e qual vai ser o critério para se ter acesso a esse teste? eu já referi, nomeadamente as pessoas que o solicitem, isto é só para quem quer, é facultativo, para quem quer solicitar a Proteção Civil à Câmara Municipal, que queira fazer estes testes, quando, por exemplo, testaram positivos. As pessoas agora, ao fim de 10 dias, basta dizerem para a DGS que já não têm sintomas, automaticamente a DGS dizem que deve retornar ao local de trabalho, ou onde quer que seja, e muitas vezes esses locais de trabalho pondo em risco os próprios colegas, a própria população, e portanto nós, essas pessoas que solicitarem ao fim dos 10 dias, nós fazemos esse teste a quem já tenha dado positivo, para de facto... Por uma questão de segurança dessas pessoas. E de travar o possível contágio ainda, porque nós antes era 14 dias, agora passaram para 10, mas há ali um espaço que nós não sabemos, e tanto mais que a DGS manda as pessoas para o ativo, para o trabalho, locais de trabalho e não só, ao fim de 10 dias, sem saberem o grau de contágio que as pessoas ainda possam ter. E, portanto, o município disponibiliza para essas pessoas que já foram infectadas e que justificam que precisam de saber se estão ou não ainda portadoras do coronavírus, para as pessoas que no seu agregado familiar disponham de elementos com doentes de risco e que tenham algum tipo de contacto com pessoas infectadas, e bem como para os profissionais das IPSS, da área da saúde, da área, da área também da área social, da educação, bem como as entidades que colaboram na proteção civil, nomeadamente os bombeiros, a Cruz Vermelha, a GNR, as juntas de freguesia, a próprio município, e, portanto, vamos disponibilizar esses testes de uma forma gratuita para, de certa forma, contribuirmos para travar a disseminação do contacto do coronavírus aqui no Concelho de Vire de Minho. Portanto, a partir de amanhã, ao final do dia, acho eu que chegam os 200 testes nesta primeira fase, e depois vemos a adesão e temos possibilidade de, no espaço de 1, 2 dias, ter mais testes, e, portanto, iremos disponibilizá-los para essas pessoas nesses casos. Esses 200 testes que acaba de nos anunciar não são baratos. A autarquia está a fazer este esforço financeiro, vai ter de certeza que alguém ligado à saúde para os fazer, mas neste entretanto já sei que já fizeram testes a pessoas que foram trabalhar, nomeadamente na área da educação, já foram pessoas testadas porque a DGS não as queria testar. Na área da educação e na área da própria autarquia, qualquer funcionário que tenha testado positivo não regressa aos seus postos de trabalho sem ser testado novamente por estes nossos testes de antigénio, que também são desargatoa, para nós termos a certeza que a pessoa regressa limpa, sem hipótese de contágio. Também, para aqueles funcionários que trabalham nas escolas e que são da responsabilidade do município, nós também exigimos, e já o fizemos no caso de uma funcionária, também já o fizemos no caso de uma funcionária da própria autarquia, e, portanto, esses testes deram negativos, felizmente, e, portanto, nesses casos nós exigimos aquilo que é da responsabilidade do próprio município. Nos outros casos, nós aconselhamos, e depois cada instituição é que decide, e a própria pessoa também decide se quer ou não fazer, porque em termos legais não é obrigatório fazer, portanto a pessoa depois é que vai decidir se quer ou não fazer. E, portanto, as pessoas que querem, que solicitem à Câmara ou à Proteção Civil Municipal, nós iremos disponibilizar esse teste, que serão realizados por profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros. Já temos duas enfermeiras disponibilizadas para fazer esse trabalho e, portanto, iremos fazer esse trabalho a partir do dia de amanhã, ao fim do dia, ou sexta-feira, mediante, de facto, os pedidos que nos vão chegando aqui à Câmara ou à Proteção Civil. Esta primeira fase de 200 testes, depois será uma segunda fase mediante a aceitação do público ou não? Com certeza, Paulo Magalhães. Fizemos uma experiência com 25 testes, correu muito bem, encomendamos mais 200 testes, esperemos nós que sejam necessários, esperávamos nós que não fossem necessários, mas esperemos nós que sejam utilizados caso seja necessário, e, portanto, se assim for, a autarquia estará disposta a comprar mais testes, não haverá limite, porque nós entendemos que também devemos ter um papel proativo nesta questão do combate à Covid-19. E, portanto, Paulo Magalhães, como sempre tivemos esta postura desde o início desta pandemia, vamos continuar desta forma a ajudar os vieirenses e a nossa comunidade para que tenhamos o menor número de casos possíveis aqui no nosso concelho. Deixo sempre as recomendações que sempre disse: distanciamento social, e mais higienização, nomeadamente lavar mais vezes e mais frequentemente as mãos com sabão, basta com simples sabão,
colocar a máscara sempre que em espaços fechados ou agora, até no espaço público, quando houver aglomerado de pessoas, e, acima de tudo, colaborem com aqueles que, infelizmente, foram afetados, porque não têm culpa. Qualquer um de nós pode estar ou pode ser infectado e, como tal, temos que nos entreajudar todos uns aos outros. E, portanto, é esse apelo que eu deixo à comunidade vieirense e dizendo desde já, estamos sempre disponíveis, sempre com os telemóveis da Proteção Civil do município disponíveis para ajuda nesta questão da Covid e não só. Mesmo na questão da alimentação, da medicação, do transporte, aquelas pessoas que tenham mais necessidades, nós estaremos sempre disponíveis para colaborar com toda a comunidade. Sendo o senhor o responsável máximo da Proteção Civil, como é que tem sido estas últimas semanas de trabalho? Porque nós temos acompanhado um pouco o trabalho da Proteção Civil e não tem havido um segundo de descanso. Como é que tem sido esta proatividade por parte do município, Proteção Civil, no terreno, com as pessoas, nos focos que vão aparecendo? Muita, Paulo Magalhães, as pessoas sabem, nós não precisamos dizer, as pessoas, as instituições sabem que o município tem feito um trabalho incansável. E dentro da Proteção Civil Municipal também tenho que destacar aqui, pela positiva, muito positivo, o trabalho do Engenheiro Nuno Monteiro, que é o coordenador da Proteção Civil, embora eu seja o responsável máximo, que está sempre disponível. Ainda ontem, era depois das 11 da noite, ainda estávamos a conversar de planos de ação e de como estávamos a organizar, digamos, o trabalho que está a ser desenvolvido, a identificação dos casos, o trabalho de rastreio, a questão dos testes. E, portanto, estamos sempre disponíveis e também tenho que destacar aqui e agradecer o trabalho do Engenheiro Nuno Monteiro, que tem sido inexcedível e tem sido, de facto, muito, muito importante nesta questão daqui da travagem, ou pelo menos de tentar travar a disseminação deste coronavírus aqui no Concelho de Vieira do Minho. As unidades de retaguarda, caso estes números alcancem números mais altos, estão preparadas para receber doentes? Com certeza que sim, Paulo Magalhães. Nós, desde a primeira fase, que disponibilizamos mais de 30 camas para casos de doentes com Covid e caso houvesse essa necessidade, estão disponíveis ainda. O próprio município também não tem sido necessário ultimamente, porque as instituições também se foram, foram adquirindo esse material de proteção individual e, portanto, mas o município para uma situação extrema também estará disponível para essa ajuda e, portanto, só que esperemos, acima de tudo, que as pessoas não se inibam de transmitir a informação, de dar informação e, apesar da Proteção Civil manter o sigilo na questão das pessoas infectadas e da forma como estão, etc., damos aconselhamento, damos opiniões, ajudamos e é nesse sentido que gostamos e precisamos de receber a informação exclusivamente para ajudar, não para andar a marginalizar ninguém, nada para andar a publicar quem são as pessoas que estão ou que não estão, mas de facto a Proteção Civil existe para cooperar, ajudar de facto as pessoas que precisam e a nossa comunidade e portanto precisamos todos, porque estamos todos sujeitos a esta doença, a este inimigo invisível e como tal só temos é que nos ajudar uns aos outros e respeitar aqueles que infelizmente já foram afetados com a doença, a Covid-19 e que certamente também em termos psicológicos também precisam da nossa ajuda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é o balanço atual ao minuto aqui em Vieira do Minho. Neste momento 46 casos ativos no Concelho de Vieira do Minho. Já sabe, cuide-se, siga as indicações da DGS e partilhe os nossos vídeos, torne-se fã da nossa página no Facebook e comente as nossas reportagens.